e você não consegue dormir, né? Depois de tantas informações que você recebe, que o teu espírito recebe, e você fica tentando entender tudo aquilo que foi ministrado e foi falado ao coração da gente. Mas foi um momento muito proveitoso que a gente passou por ali, esses dias que nós estivemos lá. No final do culto a gente vai conhecer você que nos visita, para você pegar uma lembrancinha da nossa igreja. Fica bem à vontade. Você está na casa do seu pai, né? E na casa do pai da gente, o congelador está aberto, né? A geladeira está aberta, a mesa está posta, você tira. E você também às vezes coloca alguma coisa que alguém precisa, né? O reino é esse, o reino é para servir pessoas. E às vezes nesse meio que você vai servindo, Deus usa pessoas para te servir. É assim que funciona. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, versículo 41. Eles vão encontrar ali Lucas 2, 41. Eu fiquei muito feliz porque a última canção que os meninos ministraram aqui, que os irmãos ministraram, tem a ver com aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. É sobre a ausência de Cristo em alguns movimentos que nós realizamos na nossa vida, né? Já conseguiu colocar lá? Lucas 2:41. Vamos ler todo mundo? Você que tem a sua Bíblia aberta, a sua Bíblia ligada aí, ou ali em cima também, no telão. Você que nos acompanha de casa, Deus abençoe vocês aí, sejam bem-vindos. Lucas 2:40. Lucas 2, eu estou lá em Isaías, espera aí, irmão. Lucas 2, 41, 48, vai falar, é uma história bem conhecida, mas que o Senhor esses dias tem ministrado no meu coração, principalmente depois que eu voltei lá do retiro, né? Não foi nada ministrado lá nesse respeito, mas Deus falava no nosso coração sobre isso aqui. Lucas 2, 41, diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, e nem a sua mãe. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes, conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém para buscar ele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. E quando o viram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: por que fizeste assim conosco? E eis que ele disse: por que é que me procura? Por que vocês me procuram? Não sabeis só ajustar agora aí. E não sabeis que convém eu cuidar ou tratar dos negócios do meu pai? Amém? Vamos colocar de pé um pouquinho. Eu sei que você sentou agora. Vamos fazer uma oração. Eu sinto que desde quando nós começamos o culto, era 15 minutos mais cedo, eu senti da gente poder clamar aqui. Pastor Marcelo trouxe uma palavra de oração, um tempo de oração aqui. Eu sinto que esse culto talvez vai nos reposicionar em muitos movimentos que nós estamos realizando em nossa vida, irmão, no nosso dia a dia, na nossa casa. Então não deixe nada agora atrapalhar o que você vai receber. Não fica preocupado com o boleto de amanhã, porque eu também tenho um boleto para amanhã. Não se preocupe com as contas, com as preocupações. Não se preocupe com nada disso, com nada, porque a palavra, ela pode trazer a resposta que você está procurando em outros lugares. O socorro que você procura em tantos lugares, ela pode vir agora, né? E a minha expectativa também é essa, que ela venha mesmo. Nós precisamos dessa resposta. Então feche os teus olhos.
Senhor, nós queremos apresentar esse momento ao Senhor. Te pedimos que toda distração seja repreendida agora na nossa vida. Que nada venha roubar a semente da Tua palavra, que vai ser ministrada ao nosso coração nessa noite. Senhor, que os problemas que às vezes tentam minar a nossa fé, que tentam minar, ó Deus querido, a nossa força, que tentam roubar, ó Pai, o propósito do Senhor em nossa vida, que tenta, Senhor, às vezes, ó Deus querido, ofuscar a Tua glória e nos faz imaginar que nós não vamos conseguir superar desafios na vida, que não vamos conseguir sair da mesmice que estamos vivendo, que esse pensamento da autoculpa, do autojulgamento, da autocondenação, seja repreendido na nossa mente agora. Permita que a nossa mente fique livre para receber a palavra do Senhor. Pai, a oração que nós fazemos nessa noite, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmão. Tome o seu assento um pouquinho. Eu queria falar sobre a caminhada, uma boa caminhada sem Jesus. Eu queria falar de bons resultados sem Jesus. Eu queria falar de guerras vencidas sem Jesus. Eu queria falar de bons caminhos, de coisas boas, da qual Jesus não está presente. Porque é possível. O que às vezes rouba de nós o verdadeiro propósito é que existem muitas coisas na nossa vida que elas vão dando certo e nós achamos que Jesus está ali. Tem muitas conquistas que nós conquistamos, que nós vencemos, que nós adquirimos, que nos traz uma falsa imagem ou um falso pensamento de que Jesus está naquele negócio. E isso vai nos trazendo agora um outro problema, porque o próprio Cristo diz que sem mim nada nós podemos fazer. Então os bons começos sem Cristo pode nos levar a ruínas daqui a um tempo. Eu queria falar sobre justamente a gente parar a nossa vida, parar a nossa carruagem, parar o nosso carro, parar tudo que a gente está fazendo hoje, nesse exato momento, e começar a analisar daqui para trás os caminhos que nós passamos de um tempo para cá, para a gente poder refletir e pensar se Jesus realmente está em tudo que nós estamos fazendo ou realizando. Bons resultados podem inclusive não ter a presença de Deus, mas pode inclusive te tirar da presença de Deus. O negócio está dando tão certo, é tão bom, é tão gostoso as coisas darem certo, que nós achamos que não precisamos mais buscar e estar com Ele. E o incrível é que a última canção diz que sem ti nada farei, eu não irei sem ti. Não ir sem ti foi também uma indagação que Moisés fez a Deus em Êxodo capítulo 32, 33, onde ele fala que se o Senhor não fosse, ele não iria. O problema na nossa vida é que se o Senhor não for, nós continuamos indo. Nós vamos tocando o barco, nós vamos seguindo a vida. E hoje pela manhã a gente participou de um ofício fúnebre do pai da Quênia. E eu fiquei observando um garotinho, o seu netinho ali, chorando em prantos. E eu fiquei pensando sobre a nossa vida, porque é muito bom você ir no velório, irmão, porque você começa a pensar na própria vida, não é na vida de ninguém. Você pensa na sua. Você pensa no que você está fazendo, no que você está, para onde você está indo. Quais são as coisas que são valorosas para nós? Quais são as nossas prioridades? A prioridade da humanidade hoje em dia é o sucesso, é a finança, é o dinheiro, é o recurso, é conquistar, é estar, é ser visto, é ser auto-idólatra. Nós é isso a palavra? Nos auto-idolatramos. Antigamente, quando se tinha aquele filme, só os antigos vão saber disso, aquela maquininha que tinha 45 pose. Lembra disso aí? Eu tive uma máquina da TechPix, irmão. Pensa numa cilada que eu caí, foi a TechPix.
Você está rindo que não foi contigo, irmão. A TechPix, o cara entrava no comercial, Marcelo, e falava assim: você tem 10 minutos para comprar a TechPix, grande promoção. Eu não sei, irmão, era caríssimo. Mas se você comprar agora, você tem 50% de desconto e tal. Aí a Paula, compra. Eu falei, não vou comprar, compra. Aí ele fala assim: infelizmente acabou o tempo e você acabou de perder a promoção da TechPix. E, poxa. Aí de repente, a propaganda voltava. E o cara falava assim: você achou que tinha perdido a promoção, mas vamos te dar mais uma chance da máquina TechPix. Eu falei, agora eu pego. Irmão, comprei aquele negócio. Pensa numa cilada. Para tirar foto daquilo, eu acho que era a primeira maquininha que abria, parecia um revólver. Eu lá em São Paulo, viajando com aquela maquininha com um revólver apontado assim, filmando a cidade, e as pessoas olhando, apontando o dedo para mim, porque era uma maquininha de novidade, parecia mesmo uma arma. Mas aquela máquina só podia tirar mais ou menos 45 fotos. Alguém lembra disso? Você lembra daqueles filmes da Kodak que tirava 12 fotos, 36 fotos, 24 fotos, já não é? Que a mãe de algumas pessoas mais vividas aqui cortava até a gente falou sobre isso esses dias aí. A gente cortava até o negativo, colocava no binóculozinho e ficava olhando contra a luz, lembra daquilo? Nesse tempo, nós gostávamos de tirar fotos de uma paisagem, de momentos bonitos. Já percebeu que nos últimos momentos, a única pessoa que sai na foto que você tira é você? Ou a principal pessoa que sai na foto é você? Porque estamos vivendo um tempo da auto-idolatração, da auto-idolatria, onde nós vamos tomando o lugar que não é nosso. Mas deixa eu dizer aqui, voltar dentro da mensagem para a gente poder caminhar. A Bíblia diz então que José e Maria, eles iam em Jerusalém, como de costume, era algo costumeiro. Algumas coisas começam a acontecer porque eles foram lá e participaram de toda a festividade. Eu imagino e entendo que essa festividade, assim como eram as nossas festividades do passado, você encontra famílias, parentes, amigos que vieram de longe, pessoas de tantos lugares, e se encontram. E Jesus, nesse momento agora, ele entra lá para dentro e começa agora a ensinar, começa a conversar, começa a explicar àquelas pessoas a respeito do reino de Deus. Mas nesse momento isso não é importante. O importante é quando Maria e José resolvem prosseguir o caminho. E é justamente sobre isso que eu queria dizer, sobre a gente seguir um caminho. Nós podemos estar caminhando na nossa vida, as coisas estando fluindo, dando certo, e Deus não está presente. Então nessa noite o Senhor nos convida a gente parar o nosso carro, parar a nossa comitiva e analisar quem realmente nós carregamos. Se nós carregamos a tua presença, entenda bem que nem todo fracasso é porque o diabo está, e nem todo sucesso é porque Deus está. A pessoa pode estar vivendo um tempo de dificuldade na sua vida, de maus resultados, mas Deus está preparando ela para conquistar algo muito maior. Mas tem pessoas que às vezes estão vivendo um tempo de sucesso, de conquista, de muita coisa, e está tendo a sua visão ofuscada e não consegue mais enxergar o reino de Deus. Então nem tudo que é errado, ou que dá errado, melhor dizendo, é porque Deus não está presente. Nem tudo que dá certo é porque Deus está presente. Então nós temos que começar a analisar a nossa vida e entender qual é o fator que nos trouxe aqui nessa noite. E qual é o tipo de vida, qual tipo de evangelho nós queremos viver. Porque é muito fácil a gente seguir e andar segundo o ritual. É muito fácil nós virmos na igreja todos os domingos, toda quarta-feira, participar dos cultos, participar dos movimentos que existem na igreja, mas a gente não ser transformado. É muito normal nós vemos pessoas de muito tempo congregando, buscando de Deus uma resposta, mas não consegue obtê-la. E às vezes é até melhor a gente não obter essa resposta. Porque a resposta às vezes pode contrariar o nosso coração e vai nos decepcionar. Maria e José então, eles foram até esse lugar. Era uma festa comum, e lá com certeza encontraram com muitas pessoas. Mas quando eles resolveram voltar,
aqui a gente começa a dizer o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eles começam a caminhar e não percebem que Cristo não estava no meio deles. Eles percebem que Jesus não fazia mais parte, não estava lá, eles não perceberam isso. Eles caminharam um bom tempo, as coisas foram normais um bom tempo. Então nós temos que entender e pensar o quanto tempo nós provavelmente podemos estar caminhando sem Cristo em alguma área da nossa vida. Nós podemos estar caminhando para alguma área profissional da nossa vida sem a companhia de Jesus, sendo que as decisões somos nós que tomamos. Nós não permitimos que Ele tome as decisões por nós. Nós não permitimos que Ele nos conduza às decisões. Pelo contrário, nós queremos decidir a nossa maneira, ao nosso jeito. Então Maria e José começam agora a voltar de Jerusalém, voltando para sua casa. Então eles percebem no meio do caminho que Jesus não estava. Irmão, a melhor coisa da nossa vida é quando nós conseguimos ver no meio do caminho que Jesus não está. Porque dá tempo da gente poder voltar no caminho e conseguir encontrá-lo. Dá tempo da gente poder voltar e recomeçar. E se tem algo que é uma especialidade de Jesus, é novos recomeços, é nova oportunidade, é estender a mão para quem a gente nunca faria isso. Então quando Maria e José percebem que Jesus não estava, agora eles começam a ter as suas próprias decisões próprias. Eles tinham aonde procurar, irmão, só que só procuraram em lugar errado. Porque quando nós sentimos que o Senhor não está presente na nossa decisão, sentimos o vazio de alguma coisa em nossa vida, quando nós enfrentamos, como falamos domingo passado, as crises existenciais que nós temos, nós começamos a procurar Deus em muitos lugares, em muitas coisas. Não estou dizendo que Ele não faça isso, mas de repente chega uma mensagem no seu celular e você acredita que Deus te respondeu naquela mensagem que chegou para você. Estamos sendo uma geração que estão nos expulsando do lugar da oração, porque nós não temos mais tempo. A nossa vida é uma vida de muita correria, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e nós não temos mais tempo para dedicar ao lugar secreto, ao lugar santo, ao cantinho do teu quarto. Maria e José então percebem que Jesus não estava lá mais. Então eles param. O versículo, deixa eu achar aqui que no celular é mais fácil, né? Então no versículo 44 fala que pensando porém que eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram. Então eles tiveram que parar. Eles tiveram que ver aonde, se Jesus estava ali, se ele estava acolá, mas ele não estava. Domingo passado nós falamos sobre Cleopas, a glória do Pai, o significado daquele homem que havia saído de Jerusalém. Como que o Pai, o Filho da glória, a glória do Pai, vai sair de Jerusalém? E estamos falando agora também dos pais de Jesus saindo de Jerusalém, sem levar Cristo com eles, de volta para sua casa. Nós podemos estar vivendo uma vida, irmãos, de muitos acontecimentos bons, e nós temos que ter que entender que nem todos os bons resultados da nossa vida foi proporcionado por Cristo, que nem tudo que está dando certo é porque Jesus está presente. Mas temos que analisar que tudo que nos faz perder Cristo de vista é a ausência dele. Tudo que nos rouba Jesus de vista é do diabo.
É o espírito do anticristo agindo em algum lugar, em alguma situação da nossa vida que nos rouba esse Cristo que nós deveríamos carregar conosco. Então Maria e José pararam, começaram a procurar nos parentes. E como nós costumamos a buscar respostas em lugares aonde não existe. Irmão, se tem uma coisa que nós amamos, é procurar a resposta de uma maneira que Deus não vai te responder. De uma maneira que Ele não é bem assim. Nós somos ensinados do tudo pronto, de recebermos a resposta pronta. E às vezes vivemos uma vida inteira achando que Jesus está conosco, mas Ele não está. Porque para Ele estar conosco, alguns princípios e valores precisam ser observados. E um deles é quem governa o nosso coração. O que domina o teu coração? Quem reina sobre a tua vida? Qual é a tua maior preocupação hoje? Qual é o teu tempo maior? É dedicado ao quê? É a família? Glória a Deus. Mas se não é a família, qual que é o seu tempo? Aquilo que você dedica de forma melhor, o que é? Porque tudo aquilo que você é escravo é aquilo que vai te governar. Então, para a gente poder trazer Jesus de volta, temos que começar a analisar algumas situações. Por exemplo, quando eu vejo lá em Êxodo capítulo 14, no próprio capítulo 4 também, no capítulo 14, diz que Deus acendeu a ira de Faraó para que Faraó endurecesse contra os filhos de Israel. Quem endureceu não foi o diabo, foi Deus. Existem momentos na nossa vida que o próprio Deus vai criar dores na nossa vida para a gente sair dessa zona de conforto que nós estamos vivendo. É a forma que tem de Deus fazer você sair desse lugar, é gerando algum tipo de dor. A Bíblia diz então que aquele povo que entrou no meio do mar vermelho, Deus acendeu ainda mais a ira e incitou o Faraó para persegui-los no meio do mar. Uma coisa estava ruim, piorou ainda mais, porque Deus precisava tirar o povo daquela escravidão que eles haviam já acostumados. O nosso problema é que nós acostumamos com a vida que nós vivemos, e podemos estar vivendo uma vida espiritual sem Jesus, podemos estar vivendo uma vida profissional sem Jesus, podemos estar vivendo até uma vida relacional entre marido e mulher sem Jesus, podemos estar vivendo sem Jesus. Então algumas crises que às vezes chegam na nossa vida é para nos despertar. Então aquele momento em que o povo de Israel atravessava o mar vermelho, era o fim. Porque o Deus que queria libertar era o mesmo Deus que aumentava a perseguição. O Deus que queria tirar aquele povo da escravidão era o mesmo Deus que empurrava aquele povo depressa com pessoas perseguindo nas suas costas. Então o que você chama de problema, Deus chama de um modo advance para você chegar mais rápido onde você precisa. O que você chama de perseguição, de luta, de guerra, Deus chama da maneira mais apropriada, de um trampolim para você chegar aonde Ele sempre quis que você estivesse. Mas nós podemos estar vivendo uma vida inteira sem entender esses movimentos que o Senhor permite que a gente venha viver. Tenta imaginar esses homens no meio do mar, sem entender o que estava acontecendo direito, porque se Deus disse que livraria, por que Deus permitiu a perseguição? Porque era um povo acostumado com as coisas que o Egito oferecia, era um povo que havia acostumado com tudo aquilo que eles comiam. Por várias vezes você vai ver eles querendo voltar, por quê? Porque a comida lá era boa, porque as coisas eram gostosas. Apesar de serem escravos, eles haviam se acomodado. Então quero te chamar você nessa noite a sair desse lugar, dessa bolha
de costume daquilo que nós estamos vivendo. Porque para viver mais de Deus, para experimentar mais de Deus, nós precisamos também mudar as nossas atitudes e as nossas ações. Nós queremos viver mais de Deus, mas fazemos as mesmas coisas. Nós queremos experimentar mais de Deus, mas agimos da mesma forma. Nós queremos que Deus mova céu e terra ao nosso respeito, mas nós não fazemos nada para provocar esse acontecimento. O Senhor nos chama nessa noite a sairmos desse comodismo espiritual e para a gente analisar se Jesus está realmente conosco. Se não tiver, vamos voltar. Mesmo que atrás é onde você vai chegar, mas é melhor você voltar para tentar encontrá-lo. É melhor você voltar para poder buscá-lo, colocá-lo de volta na sua comitiva, na sua casa, na sua vida, nos seus pertences. É melhor você perder um tempo, talvez abandonar coisas que você está fazendo, parar de fazer algumas coisas que você está fazendo. Talvez seja um tempo de você começar a analisar se realmente você precisa fazer o que você está fazendo, se é necessário. Porque nesse tempo, nos dias que nós estamos vivendo, as coisas vão nos roubando o lugar aonde nós deveríamos estar. Irmãos, as pessoas hoje elas têm crises, não é porque não sabem o que fazer, é porque elas não sabem onde deveriam estar. Porque quando nós sabemos onde nós devemos estar, nós sabemos o que realmente precisamos fazer. Mas quando nós não sabemos onde nós devemos estar, nós não sabemos o que vamos fazer. Não sabemos. E começamos então a fazer muitas coisas, caminhar por muitos lados, em busca da satisfação do nosso espírito, ou melhor, da nossa alma. O espírito não, da alma. Em busca de satisfazer as nossas necessidades pessoais. Nós começamos então a fazer muitas coisas para ocupar esse sentimento que nós temos de não saber o porquê estamos aqui. De não saber o motivo que nós estamos aqui. E de vez em quando a gente acorda, eu falei isso domingo passado, a gente acorda com esse pensamento, irmão. Eu penso, poxa, amanheceu e parece que nada faz sentido. E você vai tomar um café achando que vai melhorar e nada faz sentido. Você vai para a varanda, você olha os seus bichinhos, os seus animais e nada faz sentido. Você entra no seu carro, nada faz sentido. E vem aquela crise dentro de você que te pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não faz sentido. Quem já acordou algum dia com esse sentimento de que nada faz sentido? Só eu ou mais alguém? De que nada faz sentido. Parece que, irmão, que nada faz sentido. Aí você fala, quem estuda, né? Estudar para quê? Trabalhar para quê? Para quê? E para quê? Para quê? As coisas deixam de fazer sentido. São momentos que nós vivemos na nossa vida e que nós precisamos o quê? Sair dessa bolha que nós vivemos e entrarmos num lugar nele. O Senhor é um lugar, Ele espera que a gente venha entrar nele. O Senhor é um lugar, Ele quer que você venha entrar na presença dEle, que você venha desfrutar daquilo que Ele tem. Meu irmão, quando nós entramos nesse lugar, nós descobrimos o lugar que nós devemos estar. E nós descobrimos o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. E quando nós entramos nesse lugar onde Ele está, nós nos redescobrimos. E quando a gente se descobre quem nós somos, tudo começa a fazer sentido. Então você vai olhar as coisas que tem à sua volta, tudo faz sentido. Você não terá nos teus lábios palavras de murmuração e reclamação, porque tudo faz sentido. Quando Jesus Ele está na nossa vida, quando está na nossa comitiva, quando Ele está na nossa carruagem, tudo faz sentido. Por mais que nós não sabemos explicar, mas tudo faz sentido. Mas quando as coisas deixam de fazer sentido, nós temos que parar e analisar, deixar algumas coisas para trás se for preciso, e voltar e buscar de novo aquilo que foi perdido. Nós podemos estar aqui cumprindo um ritual religioso. Você pode ter vindo para o culto de corpo,
Mas você não está no culto. Você veio para a igreja, mas não veio para o culto. Você veio aqui para o edifício, mas não veio para o culto. E o Senhor te chama você a prestar um culto para Ele, a ministrar para Ele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o problema da nossa vida, ele é simples de ser resolvido. E o diabo não quer que você saiba disso. O problema da nossa vida é a gente achar que Jesus possa estar conosco, que Ele não está. O problema é a gente caminhar na vida, caminhando, achando que Jesus está caminhando também. Achando que Ele está fazendo parte disso também. Jesus só faz parte daquilo que Ele tem como propósito, amado. Não é Jesus que participa do meu propósito, somos nós que somos participantes do propósito que Deus tem. Não tem como encaixar Jesus no meu propósito. Eu não tenho como encaixar Ele nas minhas vontades. Eu não tenho como ter como um ponto de equilíbrio ou um ponto de justificativa. Se Ele não me responde, é porque não me ama, não. De repente Ele te ama, por isso não te respondeu. Ah, Jesus não me ama, está tudo dando errado. De repente é porque tudo deu errado, é porque Ele te ama. Porque Ele sabe se desse certo ia ser pior. Então o que eu vejo hoje como uma solução para a minha vida e como uma resposta que eu queria ouvir, Jesus pode ter uma outra resposta que vai completamente ao contrário daquilo que eu estou pedindo, que eu estou querendo. Eu não tenho como adaptar Jesus ao meu propósito. Eu não tenho como trazer Jesus para falar: Jesus, eu quero assim, dessa maneira, dessa forma. Não, filho. Somos nós que participamos do propósito que Ele tem para nós. E quando nós entendemos isso, entramos nesse lugar, conseguimos resgatar os valores que um dia a gente perdeu. Quando nós entramos nesse lugar, as coisas que não faziam mais sentido, volta a fazer. O que nós abandonamos, nós vamos voltar a resgatar. Princípios e valores começam a ser agregados ao nosso coração e à nossa vida. Por quê? Porque nós reencontramos com Cristo. Isaías capítulo 6 diz que no ano que morreu o rei Uzias, no capítulo 6, versículo 1, fala que ele viu o Senhor assentado no trono. E quando ele viu o Senhor assentado no trono, a primeira coisa que Isaías vê é o seu reflexo. Isaías caminhou um bom tempo no seu ministério, sendo um profeta, sem ver Deus. Ele tinha visões, ele tinha palavras proféticas, ele tinha revelação. Mas o que me distingue se eu estou sendo um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Porque a primeira coisa, quando você vê a Deus, você passa a se ver. E quando você passa a se ver, você vê os seus defeitos. Você não aponta defeito de ninguém. Você não olha para as pessoas e começa a julgar sobre elas os defeitos dela. Ah, é porque fulano fez aquilo. Não, você começa a olhar para você. Quando nós olhamos para Cristo, conseguimos enxergar a Cristo, então nós conseguimos identificar todos os problemas que nós precisamos mudar na nossa vida. E aí é o princípio de toda vitória, porque quando nós encontramos, lembra que eu estou falando lá que Maria e José largaram Jesus? Andaram um tempo sem Ele, eles foram lá para reencontrar e buscar o menino e trazer de volta. Isaías andou um tempo sem Deus, ou melhor, sem vê-lo, andou um tempo sem vê-lo. E quando ele viu, ele começa a olhar agora os seus problemas. Ele começa a ver que ele é um homem impuro. Ele começa a ver que ele falava o que não deveria. Ele começa a ver que ele vivia no lugar onde influenciava quem ele era. Então Deus agora começa a movimentar sobre a vida de Isaías. Porque quando você reconhece a área que você precisa mudar, Deus então Ele dá um jeito de tocar na sua vida. Sempre quando você identificar uma área da sua vida que você precisa ser transformado, Ele vai arrumar uma maneira de tocar você. Isaías foi tocado, então o homem que tinha o lábio impuro, impuros lábios, agora começa a profetizar, começa a ser um instrumento de Deus, começa a ter a visão do reino,
Começa a ver que a terra está cheia de glória. Começa a ver as coisas de uma forma diferente. Pastor, o que tem a ver? Porque o que eu estou dizendo agora tem a ver com tudo que foi pregado para trás. Porque se eu não encontro Jesus, meus olhos serão maus. Se eu não resgato Cristo para a minha vida, a minha palavra que foi pregada aqui do pastor Marcelo, você vai usar palavras ruins. Se eu não encontro Jesus, eu não vou provocar os milagres, eu vou provocar as tempestades. Então o Senhor te chama nessa noite a você o que? A resgatar esse Cristo para a tua vida. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Eu sou evangélico. Eu também sou. O Senhor nos chama para um ato de intimidade profunda. Irmãos, nós tivemos 4 dias do retiro. E tudo que foi falado, tudo se convergia a um lugar. O seu lugar de oração. Mais nada. Os teus problemas estão no teu quarto. A solução dos seus problemas estão no seu quarto. As faltas, as suas crises emocionais, psicológicas, psicossomáticas, as suas crises de identidade que você carrega, que você vive, a resposta e a cura para elas estão no seu quarto. A ansiedade desenfreada que você tem, crises, síndrome do pânico, não consegue dormir sem um remédio, um calmantezinho. Eu quero dizer para você onde é que tem uma solução para o teu problema, para as suas dores, para as suas crises. É no lugar, um altar que você vai levantar na tua casa. Querido, eu quero convidar você a erguer um trono na sua casa para Ele reinar lá. Aonde tem trono tem rei. E que esse rei que governa na sua casa seja o Senhor. O Senhor nos chama a um tempo de resgate. Irmãos, é muito bom a gente vir aqui fazer uma mensagem expositiva e falar dos milagres. Irmão, isso é fantástico. Eu amo mais esse tipo de mensagem, para ser sincero. De chegar aqui e falar de Lázaro. E ele vem para fora. E os irmãos, glória a Deus, aleluia. Levanta o pé, dá glória, pula, salta, liga, baixar a água, fala língua estranha. Irmão, isso é muito maravilhoso. Melhor ainda é quando a mensagem fala no seu coração a necessidade que nós temos de ser transformados. Porque foi assim que eu voltei. Eu voltei assim, cara, eu preciso mudar. O que aconteceu foi nada, eu preciso mudar. Porque a palavra de Jesus não é para poder nos confortar, é para nos confrontar. Não é para a gente sentir num lugar tranquilo. Não. É para sentirmos que nós podemos ir além do que estamos vivendo. Vinícius, nós podemos ir além. Ninguém aguenta mais andar em águas rasas. Ninguém aguenta mais as aguinhas que batem nos artelhos. Nós queremos mergulhar. Mas não tem como mergulhar se a gente não encontrar com Ele. Porque Ele que é essa fonte que jorra, onde nós vamos mergulhar nela. Como que nós vamos ter bons olhos, vamos ter boa palavra, vamos provocar os milagres se nós estamos caminhando sem Ele? Atos diz que quando foram prender Pedro, disseram assim: esse homem realmente estava com eles. Por quê? Porque as atitudes de Pedro demonstravam com que ele andou. Isso em Atos. Nos evangelhos diz também que quando Pedro estava lá vendo e negou Jesus, alguém fala assim: esse aí também é da quadrilha. Esse aí estava seguindo Jesus. E alguém fala assim: é mesmo, porque o jeito dele falar condena ele. Eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, que as nossas ações e atitudes, elas precisam manifestar o caráter de Cristo através de nós. Elas precisam ser carregadas
desse amor de Jesus, dessa glória de Jesus, da paz de Jesus. Mas essa vida de correria, deixa eu dizer uma coisa que pode ter feito com que Maria e José tenham perdido Jesus. Quando você vai numa festa, principalmente uma mega festa dessa que tinha em Jerusalém, com certeza estamos tendo uma festa hoje na nossa cidade, hoje. Se você for ali agora na Praia do Morro, está lotado de gente, está formigando, está pulando. Tem uns crentes lá. Está lá. Mas lá tem toda uma estrutura montada. Lá tem luzes, fumaça, som. Tem um mega espaço preparado, certo? Eu imagino que as festas de Jerusalém também eram parecidas, irmão. Era uma vez por ano essa festa. Então com certeza os judeus arrumavam aquilo lá, enfeitavam, decoravam, faziam aquelas coisas bonitas, penduravam um montão de tocha de fogo. E Maria, quando chega, fica tão encantada, tão distraída com aquilo lá, olhando a beleza do lugar, olhando distraída, andou distraída, porque é uma intenção que o diabo tem de distrair a nossa mente. A gente fica distraído, já percebeu no culto? Quando alguém está ministrando a palavra, o celular vibra, você fica doido para colocar a mão nele e só puxar de cima para baixo para ver quem é que te mandou mensagem. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você está louvando a Deus, sempre acontece alguma coisa que tenta roubar, distrair a sua atenção, porque o diabo trabalha na distração. Então Maria estava distraída, olhando as luzes, olhando fulana, assim, há quanto tempo eu não te vejo? Distraída com os parentes, distraída com as pessoas, distraída com os conhecidos, e foi deixando Jesus, e foi distraiu no Instagram, distraiu no Twitter, distraiu no Facebook, ficou distraída e foi deixando Jesus para lá. Aí foi distraindo com o serviço, com o sucesso, distraindo com as amizades, distraindo com aquilo outro, e foi deixando Jesus para lá. Irmãos, o tempo pode ter mudado, mas as ações são as mesmas. A intenção que o diabo tem é de roubar o seu tempo para que você não encontre ele. Pastor, mas eu não tenho como voltar mais em Jerusalém. Tem sim. Tem sim. Como que você vai trazer esse Cristo para a tua vida e para a tua casa? Entra na porta do teu quarto, fecha a porta dele, ajoelha, ele está lá. Ele está lá te esperando hoje. Ele está lá hoje. E a gente fica relembrando os tempos que a gente orava na madrugada. Ficamos lembrando os tempos que a gente fazia jejum. O tempo que a gente lia a Bíblia. Irmãos, a informática, a informação, a tecnologia foi muito bom, mas em alguns lugares da nossa vida elas foram retrocesso. Hoje eu estava igual um louco lá em casa procurando essa Bíblia velha que eu tenho, que está caindo nos pedaços. As folhas estão saindo. Por quê? Porque essa Bíblia foi a Bíblia da qual eu fui instruído, e eu sei exatamente onde está tudo aqui. Mas aqui eu não sei, aqui eu vou ter que buscar no Google. Amigo Google, me informa onde está isso, ele vai te falar. Mas o Senhor não quer que você venha viver uma vida mecânica, automática, na presença dEle. Ele quer que isso aqui flua, rios de água viva. Quando você abrir, Ele vai começar a falar contigo. Valores que nós perdemos em nome da modernidade. Valores que foram esquecidos porque a modernidade, a sofisticação. Alguém esses dias me diz: pastor, só tem que comprar um tablet, porque eu anoto tudo no papel, irmão. Está aqui tudo anotado no papel. É porque isso aqui traz valores para mim. Eu guardo lá no meu negocinho que eu tenho lá na sala, e de vez em quando eu pego isso aqui, sentado no sofá, e começo a ler tudo que eu escrevi. Então a modernidade às vezes ela vai roubando de nós a essência principal que é encontrarmos com Ele. Porque tudo, irmãos, tudo é muito fácil, tudo já vem pronto. Isso aqui te traz tudo pronto. O cartaz da igreja já fica pronto, está tudo pronto.
é tudo fácil, é você clicar que aparece. Jesus não quer isso da gente. Ele quer tempo de devoção, de busca. Ele quer tempo no secreto, tempo que a gente venha entrar lá dentro e comece a buscar a presença dele até que algo aconteça. A modernização, infelizmente, em algumas áreas da minha vida foi um atraso. Pastor, eu só tenho que acompanhar. Irmãos, eu tenho que acompanhar, mas eu não posso perder valores. Se eu acompanhar e perder valores, eu prefiro não acompanhar, eu prefiro ficar atrasado. Eu prefiro ficar atrasado na modernidade, mas tendo um relacionamento íntimo com Ele. Então o Senhor nos chama nessa noite a gente buscar a esse Cristo de uma forma que nós nunca buscamos, irmãos. Eu vou tocar nele como eu nunca toquei. Eu vou abraçar ele no meu quarto como eu nunca abracei. Eu quero ter ele comigo como eu nunca quis antes. Eu quero me entregar a ele, não é só com aquilo que eu sou, mas é com tudo que eu tenho e tudo que eu possuo. Eu preciso encontrar com esse Cristo que a Escritura diz que é. Eu necessito, a minha alma clama pela presença desse Cristo que é manifesto em mim, através de mim. Mas tudo já vem pronto. Esses dias mandaram para nós um folder de 48 marmitas, você compra pronto para você comer o mês inteiro. Irmão, perdeu a graça o mundo. Perdeu a graça aquela comidinha que você fazia quentinha. Aquele alho torrado, alho frito. Você jogava o feijão, batia o feijão, fazia aquele arroz fresquinho na hora. Irmão, isso está acabando. Isso está acabando. E está lá pedido mínimo para o mês inteiro. Você compra comida, congela ela e compra no mês inteiro, irmãos, é muito bom isso. Mas vai tirar os valores principais. Aquele cheirinho do alho torrado não tem mais. Eu convido você hoje nessa noite a ficar de pé. Eu não sei quantos aqui. Talvez não dê para você voltar para Jerusalém. Mas tem uma Jerusalém dentro do teu quarto. Eu queria você fazer uma loucura por Ele. Eu já contei várias vezes o que eu vou contar agora. Várias vezes. Eu vou contar de novo. Perto da minha cidade tem uma cidade chamada Miraí. Uma cidade que foi inundada pelas águas barrentas de uma represa que arrebentou. E nessa cidade havia uma mulher que vivia muito tempo dentro da igreja. Porém, naquele tempo, a violência doméstica ela era muito forte, há muitos anos atrás. Hoje ainda é, mas se denuncia, se prende e resolve o problema, Antigamente a mulher sofria calada. Antigamente as mulheres sofriam caladas em casa. E aí havia uma mulher que sofria calada. E há mais de 20 anos na igreja, líder do ciclo de oração da igreja. Ela foi no culto anterior, domingo. Na segunda-feira ela foi agredida pelo marido, ofendida por ele. Então ela decidiu abandonar tudo. Tudo. 20 anos como líder de um ministério de intercessão da igreja. E ela então vai até a igreja na segunda-feira, marca um pastor e o pastor recebe. E ela fala assim: pastor, eu vim aqui porque eu quero entregar de volta o ministério. O pastor assustou, porque há 20 anos ela era líder daquele ministério que era a sensação da cidade. Todas as tardes, não sei o dia da semana, mas a cidade se movia, as mulheres iam para lá. E ela então resolve o que é entregar, desistir. E o pastor falou assim: mas por que você está fazendo isso? Porque a minha vida não mudou. Ela falou: porque tem 20 anos que eu oro pelo meu marido, ele não é transformado.
Tem 20 anos que eu oro e as coisas não acontecem, pastor. Eu estou cansada de ser agredida na minha casa. Eu estou cansado disso acontecer na minha casa e já orei e as coisas não acontecem, as coisas não acontecem, as coisas não acontecem. E meu marido tem me ameaçado dizendo que se eu voltar para a igreja, gastar o tempo aqui na igreja, vai ser pior. Eu queria entregar a ele só um minutinho. Entrou para o gabinete dele, uma salinha dentro, fechou a porta, porque tem coisas que a gente não tem resposta, irmão. Ou é Deus que manda do céu, ou você vai dar uma instrução errada. E ali o pastor recebeu algo de Deus. Ele falou assim: olha, antes de você entregar o ministério, eu queria te fazer um desafio. Ela qual? Marque na sua agenda um encontro com Jesus na sua casa, porque eu não tenho resposta para aquilo que você está me dizendo, mas ele vai ter. A mulher acreditou naquilo, pegou a sua caneta, foi naquela folhinha, aqui, lá em Minas Gerais fala folhinha, aqui fala o quê? Calendário, que fica atrás da porta da cozinha. Quem é que tem uma folhinha atrás da porta da cozinha aí? Levanta a mão. Alguns agora, os mais modernos, são colados na geladeira. Tem um imãzinho. Mas ela foi atrás da porta da cozinha e riscou a data. Dias antes, ela faxinou a casa, tirou as teias de aranha. Sabe aquelas meias que tem 25 anos que você não vê ela? Aquelas meias, a meia, elas estão debaixo da sua cama. Ela baixou, limpou por baixo, limpou a casa toda. Tem pessoas que acham que perdeu o sapato. Perdeu não, ele está debaixo da sua cama, pode olhar lá para você ver. Ela limpou a casa todinha, ajustou tudo, e o marido dela ficou observando aquilo que ele... Casa cheirosa. Porque quando nós não temos Jesus, nem motivação para organizar as nossas coisas nós não temos. A gente não tem motivação de arrumar nada, de organizar nada, irmão. Então ela começou a organizar tudo, limpou a casa dela era aquele amarelão. Quem viveu o tempo do amarelão aí? Era o porcelanato amarelão. Na minha casa era assim. Fez bolo no dia. O marido chegou para almoçar. Cheiro de bolo. Ele acreditou que as coisas estavam mudando, né? Bolo, suco, tinha tudo. Ele voltou para o trabalho. Na hora marcada, ela abriu a porta da sua casa e disse: entra, Jesus. Ela puxou a cadeira para ele, pegou um copo de café, colocou para ele, pedaço de bolo, colocou para ele. Ela sentou do outro lado. Ela começou a conversar. É que minha vida está assim, que minha vida está assado, tal, e foi desabafando, irmão. Ela entrou no ambiente, ela entrou nele e começou a contar suas mazelas, as suas crises, suas dores, seus problemas. Quando ela olhou no relógio, ela falou assim: Jesus, já está na hora do meu marido chegar, eu só tenho que ir embora, que ele não te conhece. Se ele te ver você aqui assim, ele vai achar que eu estou com outro homem. Ele não te conhece, está uma brigaiada aqui em casa terrível, então só precisa ir embora, senão ele vai te ver. Irmão, o negócio foi tão real que ela: vamos, Jesus, vamos. Chamou Jesus para a porta, abriu a porta, deu tchau para ele. Quando ela olhou para o outro lado, quem vinha? O marido de bicicleta. Quando ele viu ela, ele acelerou ainda mais, jogou a bicicleta no chão. Ele falou assim: eu queria saber quem é esse homem que estava aqui em casa. Ela: não tinha homem nenhum. Tinha sim. Não tinha homem nenhum. Tinha homem sim. Porque quando eu apontei naquela esquina, eu vi um homem todo de branco sair daqui de dentro. Quem é esse homem? Irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Que esse Jesus que você busca está no seu quarto, está na sua mesa, da sua cozinha, da sua sala. Eu queria convidar você a entrar num nível que você nunca entrou na sua vida. Eu queria convidar você a entrar num ambiente que você talvez nunca tenha experimentado, mas que você venha a ser tocado por Ele, abraçado por Ele. Então é tempo de você voltar lá no secreto e buscar esse Cristo que você esqueceu, que eu esqueci.
Eu queria fazer um apelo nessa noite. O apelo é simples. Qual, pastor? Eu necessito voltar à intimidade profunda com Ele, pastor. É o seu momento. Eu queria convidar você a vir aqui à frente para a gente orar junto. A você vir, não fica com vergonha. É um tempo de você entrar nesse lugar. E quando você encontra Jesus, você não tem problema. Não tem, sério. Porque você confia tanto nele que você não vai se preocupar com os problemas. Quando você tem esse Cristo, as coisas começam a mudar na sua vida. Eu quero te fazer um convite para você experimentar esse lugar. Vamos louvar o Senhor com essa canção. E você vai falando com Ele, fala: Senhor, eu quero de volta a intimidade. Eu quero de volta viver tudo aquilo que um dia eu vivi. Eu quero de volta, eu quero viver de volta, eu quero tocar, eu quero ver as coisas acontecerem na minha vida. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero tocar no sobrenatural. Eu quero experimentar, eu preciso voltar à essência, resgatar o que eu perdi. Eu preciso voltar e resgatar o que eu perdi. E faço um desafio para você. Chega na sua casa, marca um encontro com Ele. Marca na folhinha, no calendário lá o dia e a hora. Mas vê se você comparece, porque Ele vai estar lá. Você precisa comparecer, porque Ele vai estar lá. Compareça, porque Ele vai nessa agenda que você vai marcar para Ele. Ele vai na sua agenda para trazer você para a agenda dEle. Ele vai na sua agenda para trazer você de volta à agenda dEle. Chega de fazer muitas coisas sem Ele. Chega de caminhar sem Ele. Chega de ir sem Ele. É tempo da gente caminhar com Ele, seguir com Ele, ir com Ele. Deixa Ele falar contigo, deixa Ele falar contigo. Deixa esse coração duro de lado, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Pastor, eu preciso experimentar isso de novo. Eu preciso viver isso de novo. O tempo do primeiro amor, 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 o tempo do primeiro amor. Vamos fazer uma oração. Deixa eu dizer uma coisa. Manoá, pai de Sansão, ele pediu uma agenda com Deus. Isso, ele pediu uma agenda com Deus. Sabe o que aconteceu? Deus foi. Deus sempre vai na sua primeira agenda com Ele. Sabe para quê? Para trazer você para a agenda dele na sua vida. Para, em vez de você querer viver, colocar Ele no seu propósito,
é você que vai ser inserido no propósito que Ele tem. Senhor, nessa noite queremos orar pelos seus filhos e filhas que estão aqui assistindo pela internet, pela televisão, Senhor. Senhor, a mensagem de hoje não foi uma mensagem que mexeu com o nosso furor. Nós não ficamos eufóricos. Não, nós fomos tratados. Nós fomos, ó Deus, orientados e instruídos que sem o Senhor nenhum sucesso faz sentido. O dinheiro não faz sentido, a influência não faz sentido, nada faz sentido, a conquista não faz sentido. O importante para o Senhor não é aonde a gente tem ido, mas é onde que temos ido com o Senhor. Não é o quanto nós conquistamos, mas o quanto o Senhor está participando dessa conquista. Venha acalmar o nosso coração nessa noite, nesse lugar, e que o nosso quarto seja a Nova Jerusalém, ou seja, a Jerusalém, e vamos encontrar contigo lá dentro. Tem pessoas marcando encontro contigo aqui, Senhor, nesses dias agora. Tem pessoas que vão encontrar contigo nos quartos aí, Senhor, nas salas. Nós vamos ouvir testemunhos, Senhor, de que o Senhor visitou essas pessoas. Devolva, Senhor, os dons. Isso, reacenda os dons, reacenda os dons, reacenda os dons. Renove os dons. Renove os dons, Senhor, nessa noite. Nos faça te encontrar. Não nos permita andar distraído com as luzes, com os holofotes. Não, nós não queremos se perder de vista. Não nos deixe andar distraído com as coisas, com as conquistas. Não, Senhor, não. Nos reposiciona na Tua presença. Nos reposiciona na Tua presença. Nos reposiciona na Tua presença. O Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Eu desafio você a marcar um encontro com Ele na sua casa. Eu desafio você a romper essa madrugada, você acordar na madrugada e falar com Ele. Eu desafio você a ir para a sua sala, ir lá na sua sala e orar e falar com Ele. Eu desafio você a profetizar na sua casa nessa madrugada. Eu desafio você a ir lá na cama dos seus filhos, na cama do seu marido, na cama da sua esposa e profetiza sobre eles, profetiza. Oh! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pode sentar, você que pode. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha.